Olá pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala com vocês é Clebson do Fórmula do Trade. Galera, eu estava meio sumido por causa de alguns compromissos pessoais, mas agora estou de volta novamente com o nosso canal, passando informações e vídeos que vão ajudar vocês a operar no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para começar, né, sem delongas, já se inscreve no nosso canal aí se você não é inscrito e ative as notificações lá no sininho para que os novos vídeos que eu fizer cheguem para vocês em primeira mão, beleza? Galera, então vamos começar. O mercado financeiro ele vinha de uma forte tendência de baixa, né, pessoal? Há muitos meses, né, que ele já vem em tendência de baixa, né? E foi buscar lá os seus 103 mil, né? 103.600 lá. E chegando nesse fundo, houve uma resistência, né? E o preço segurou nesse fundo, né, formando um fundo mais alto, né, e começou a subir e rompeu o nosso topo de referência, né, rompeu o topo, né, de referência. Na verdade, o topo mesmo de referência era o outro topo, mas podemos citar esse topo aqui como referência porque ele é um topo bem visível e bem formado. Tá bom, pessoal? Então, rompeu esse topo também, que era um topo de referência, né? Quando ele rompe aqui, automaticamente ele está dizendo, olha, eu não vou cair mais e agora eu estou numa movimentação de alta. Eu reverti o movimento, né? Já tinha rompido a linha de tendência aqui, né? Rompeu também essa estrutura aqui, né? Que a gente conhece como triângulo. E começou a subir. Então, pessoal, ele estava nessa movimentação baixista, né? Segurou, fez um fundo mais alto e começou a subir. Voltou, fez o teste de topo, como sempre, né? E voltou a subir novamente, deixando esse fundo como nosso fundo de referência, tá? Então, agora o mercado está numa movimentação altista, certo, pessoal? Uma movimentação altista. Então nós vamos marcar, já deixei marcado para vocês aqui essa linha de tendência, né? O fundo de referência, né? Que é o fundo que a gente marcou, né? Que a gente mostrou aí, esse é o fundo de referência, tá? E esse é o topo de referência, né? Esse topo aqui, tá? Eu vou até deixar ele com a coloração diferente, né? Vou engrossar essa linha aqui para vocês estarem vendo aí. E esse também, vou marcar esse fundo de referência e vou engrossar a linha aqui para vocês saberem que é o fundo de referência, tá? Só que isso no movimento maior, né? Nós temos aqui uma movimentação de 3.000 pontos, né? Então é uma movimentação mais do que grande, né? Porque o mercado está andando muito, está muito volátil. Isso para o mini índice. Isso aqui é uma análise do mini índice para o dia 23 no gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Que é o gráfico que eu opero. Então, pessoal, dentro dessa movimentação altista, nós temos uma movimentação aqui secundária, né? Também de alta, né? Seguindo a movimentação de alta, onde foram deixando também topos e fundos mais altos. Então aqui é o último topo, é o último fundo mais alto deixado, né? Porque o mercado veio aqui e começou a fazer o seu pullback, né, da movimentação. Então chegou no fundo aqui, não rompeu, né? E rompeu a linha, né? Rompeu a linha, voltou, testou ela e está voltando a subir. Então, nós temos esse topo de referência, né? E nós temos este fundinho aqui também como referência. Então, diante disso, nós estamos dentro de uma consolidação. O mercado agora está consolidado nesse range de topo e fundo. Nesse range aqui, nesse topo e nesse fundinho aqui, certo? Onde aqui eu tenho venda e aqui eu tenho compras, certo? Mas já podemos observar nessa micromovimentação de topos e fundos que o mercado, né, ele já rompeu, né, a linha de tendência deixada, né? Ele rompeu a linha de tendência deixada aqui, certo? Rompeu, mas ainda não rompeu o fundo, então ainda é tendência de alta. Mas, como ele já rompeu uma linha, né, de referência,
pode ser que ele não venha mais romper o topo. Então vamos ficar observando aqui para ver se ele vai romper esse topo. Se ele não romper esse topo e der formar um padrão vendedor, o que é um padrão vendedor? Ele tem que formar um pivô de baixa, certo? Aí sim, quando o preço retornar, eu faço a minha venda aqui, né, na expectativa que ele venha buscar essa região primeiro, que é o primeiro alvo, e depois a linha de tendência, que é o segundo alvo, e por fim o fundo, que é o segundo, que é o terceiro alvo, certo? Então, embora o mercado esteja numa tendência altista no momento, né, tendência de alta, ele está fazendo um pullback, né, pullback. Pode observar, ó, não rompeu o topo, então o pullback continua de baixa. Então, o que acontece? Na micro tendência, se é que existe essa terminologia, mas vamos usar assim, o mercado está em pullback, ó, arrumando topos e fundos mais baixos, certo? Beleza. Então eu tinha aqui, ó, um pullback dessa movimentação aqui, dessa pernada, certo? E o que aconteceu? O preço rompeu um topo, um micro topo do pullback. Então ele indica que reverteu o movimento. Então quando ele reverteu esse movimento, ele voltou, fez um fundo mais alto, né, formando aquele, né, ombro, cabeça, ombro, e agora está subindo novamente. E ele tem esse topo como referência e esse topo como referência. Então aqui eu estou numa região, isso aqui, galera, é uma região, tá? Uma região de venda, certo? Então, quando o preço vier até essa região, né? Vier até essa região, opa, eu vou observar o que ele vai fazer aqui dentro. Ele tem que fazer um padrão nessa região vendedor, que é essa estrutura de baixa. Ele fazendo essa estrutura de baixa, eu aguardo o seu retorno, né? E faço uma venda aqui, stop aqui acima, para que ele venha buscar primeiro esse fundo, né? Se ele romper, venha buscar esse outro fundo. Se romper, né, ele vem buscar os outros fundos. Isso numa micro movimentação, tá, galera? Uma micro movimentação. Porém, é uma micro movimentação aí que vai nos dar aí 1000 pontos, né? Quase 1000 pontos. Então, para quem opera aí no day trade diariamente, quem pegar 1000 pontos já é mais do que meta, né? Minha meta é 500 pontos, então aqui já tem muito mais do que minha meta, né? Então, se eu pegar só até esse fundo aqui, né, desse topo até esse fundo, eu já tenho minha meta batida. Então, o que eu tenho que observar nessa micro movimentação? O mercado está nessa micro movimentação. Ok, já rompeu esse topo. Então, ele vem aqui e fez um topo mais alto. Então, a expectativa é que ele volte, igual ele voltou aqui, e faça um fundo mais alto. Mas eu tenho que observar esse retorno aqui. Nesse retorno aqui, ele não pode romper esse fundo, tá? Então eu vou traçar uma linha de tendência aqui nesses topos aqui, ó, certo? Uma linha de tendência entre esses dois topos, tá? E vou observar. Se ele não romper esse fundo aqui, aí eu posso entrar na ordem comprado, esperando que ele faça essa movimentação aqui, venha testar esse topo e esse topo. E eu fico observando, se ele não romper esse topo, bater uma, duas, três vezes, não romper esse topo, esse aqui já é meu alvo, eu saio, né, da operação, porque aqui ele já me deu meu alvo. Beleza, galera? Então fiquem atentos aí, embora estejamos numa movimentação de alta, numa tendência de alta, forte tendência de alta, tá? Nós temos um pullback aqui já encerrado, tá? Um pullback encerrado, que houve rompimento do topo, né? Então, vamos observar o que o professor vai fazer nessa região, tá? Só vou operar
na venda aqui, certo? E na compra neste fundo aqui, certo? Ou na linha de tendência, ou no fundo. 3 pontos de compra nessa microconsolidação, na linha de tendência e no fundo, certo? Este fundo aqui, marcado, que é o fundo de referência mesmo, onde o preço vai brigar, onde estão as ordens blocos e onde estão os institucionais, tá? Nessa região de topo e nessa região de fundo, ok? Pessoal, então para segunda-feira, dia 26/12, é isso aí. Tendência de alta, porém com expectativa de contratendência para operarmos, a depender de como o mercado vai abrir na segunda-feira. Se ele abrir acima desse topo, o movimento de alta continua. Se ele abrir abaixo desse fundo, né, a expectativa é que ele faça nova movimentação de baixa até testar o fundo. Se ele abrir aqui dentro, lateralização, então compramos neste fundo e vendemos nesse topo. Vamos operar consolidação. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Desde já, um bom Natal para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.